Oi, vem cá. Vem dar uma olhada nessa pintura. É a Grande Odalisca do Ingres. Ela está aqui no Museu do Louvre, em Paris. Pintada em 1813. Dá uma olhada nesse detalhe do leque que ela está segurando. Veja, dá pra gente pintar ele com espátula, de um jeito diferente. Vamos ver como que a gente faz para pintar esse leque? Tem uma forma legal de fazer. Vamos produzir esse trabalho então utilizando espátulas. Vamos usar uma espátula pequena e outra maior. Panos para limpeza. E aqui na paleta nós temos as tintas nas cores branco de titânio, azul fitalo, rosa quinacridona escura e amarelo limão. Um óleo de cártamo ou óleo de linhaça para uma diluição se for necessário. Para fazer o esboço vamos usar o carvão vegetal. Esse é o modelo que nós vamos fazer do leque. Nós vamos focar mais nas penas de pavão que é feito o leque. Então nós produzimos um esboço rápido, anotando as proporções certinhas do desenho. Bom, temos o esboço feito. E você pode, se você achar necessário, usar um pano para atenuar um pouquinho a quantidade do carvão. Eu vou começar produzindo o entorno do leque. É porque ele é muito necessário para o contraste, tanto de cores quanto de tonalidades que nós vamos precisar. Então eu vou acelerar o preenchimento do entorno, já que o nosso foco são as penas do leque. Eu vou fazer um preenchimento aqui, tanto dessa parte que é o couro, quanto aqui na parte das penas. Eu vou fazer primeiro um fundo para abrigar os detalhes, então eu já venho orientando luz e sombra, além da cor. Eu misturo aqui na paleta o magenta com um pouquinho de branco, que eu já tinha na paleta, e o amarelo. Ela vai me dar um alaranjado bem forte. E é com ele que eu vou preencher aquela parte do couro onde estão presas as penas. Veja que eu aperto a espátula na tela para que ela preencha os buraquinhos da textura do tecido. O direcionamento da espátula é importante. Você usa a lateral da espátula para fazer essa linha reta e depois você vai puxando
a tinta, arrastando a tinta para fazer a cobertura. Aqui eu tenho uma área um pouquinho mais escura, então eu acrescentei o magenta e continuo cobrindo a tela. Lembre que nós vamos interpretar esse leque. Essa pintura originalmente não foi feita com espátula, foi feita com pincéis, mas nós vamos conseguir efeitos bons aqui com a espátula e rapidamente. Misturando magenta com azul fitalo e um pouquinho do amarelo, eu vou buscar uma cor castanha de tonalidade escura. Então, por enquanto, eu não acrescento branco. Com essa cor escura e castanha, eu vou preencher essas áreas de sombra mais intensas que nós temos aqui. Veja, eu vou fazendo a sombra da pena do leque. Eu aperto a espátula, como eu já disse, para que ela preencha a textura da tela. E também para que fique pouca tinta. Nessa primeira fase eu quero pouca tinta. Eu vou usar esse mesmo castanho, mas agora com um tanto mais de amarelo. E vou balanceando a cor da forma que mais me interessa. Então, em alguns lugares ela será mais amarelada, em outros vai mais avermelhada. E eu vou montando a base para a gente desenhar as penas. Então, veja aqui, eu deixei essa parte escura, que é a parte da sombra. Passei pelo castanho e aqui eu vou colocar outra sombra, que é a sombra que essa pena faz sobre essa. Eu ainda tenho que trabalhar com pouca tinta, porque vai ficar mais fácil de eu vir com as camadas posteriores. Essa parte aqui dessa lateral esquerda toda é escura no meu modelo. Eu trabalho sempre olhando o modelo para não perder nenhum detalhe importante. Nessa área eu tenho alguns detalhes verdes, mas eu vou fazê-los na próxima fase. Então, como eu falei há pouco, você observa onde você precisa da cor mais vermelha ou mais amarela ou mais azul e você vai distribuindo. Vai distribuindo as tonalidades e as cores. Vamos produzir agora esses desenhos aqui. As cores ainda são as mesmas. Eu produzo o mesmo alaranjado que eu venho produzindo e preencho. Procuro fazer um movimento com a espátula que faça o desenho que eu preciso. A espátula não me dá muito recurso de desenhar, então eu preciso adequá-la ao desenho. Eu posso fazer as mesclagens dessa forma, misturando as bordas das duas cores. Assim eu faço uma passagem de cor sem delineá-la, misturando as tintas que já estão ali.
E também, veja, eu consigo degradês dessa forma, passando a espátula diversas vezes. Aqui também consigo um degradê com esta sombra. Eu ainda não vou atrás dos detalhes, porque aqui é só um preenchimento. Eu vou guardar os detalhes para a próxima fase. Eu continuo preenchendo com o alaranjado que eu consegui aqui. Aqui uma mistura mais escura. Veja este último desenho. Ele é um tanto mais escuro do que os outros. Um pouco mais avermelhado, porque é assim que eu enxergo no modelo. Como a espátula não me dá muitas possibilidades para desenhar, eu preciso agora ser criativo para trazer os desenhos. Essa camada de tinta está baixa e isso vai facilitar as próximas camadas. Se for necessário, eu diluo a tinta para conseguir os efeitos que eu quero. Pensa sempre em camadas. Aqui eu tenho uma camada um tanto escura. Eu observo no modelo se eu preciso mais escuro ou mais claro. Aqui eu vou considerar então como uma camada média. A mesma coisa aqui em cima. Eu vou trabalhar o claro e escuro dessa parte primeiro. Então eu volto a pegar um pouco de magenta e um pouco de amarelo. Se for preciso um pouquinho de azul, se você achar necessário. Veja que colocando o azul eu consegui um marrom escuro. Misturando as três cores primárias, eu tenho a cor terciária que é o marrom. Se eu balancear mais ela ficaria cinza. Mas aqui eu vou manter o marrom com maior quantidade de amarelo e de vermelho. Para que fique assim mesmo, bem marrom, que é a cor que eu preciso aqui em cima, veja. Veja que ela se mescla com a cor que tem no fundo. A cor que eu já coloquei. E se eu ficar passando diversas vezes, eu consigo degradês. Se eu passar de uma vez, ela fica marcada e dá um contraste. Mas eu estou querendo que ela se mescle mesmo, para que eu consiga o degradê. Assim eu consigo volumes. Veja, para escurecer então, eu posso pôr um pouquinho de azul. Para fazer algum detalhe, né, mais escuro. Então ele vai chegar uma hora que vai ficar preto, se eu balancear essas três cores. Bem, elas vão se anulando e vou conseguindo um preto cromático. Eu quero esse mais escuro aqui na borda. Então eu trabalho com a tinta, deixando que ela se misture com o que já tem lá no fundo. Vou passar para a parte das penas. Depois eu volto para fazer esses detalhes daqui. Coloco um pouco de branco no amarelo e um pouquinho dessa mistura que estava aqui. Essa parte aqui, eu tenho um desenho que sai daqui, desse local, e vem fazendo esse movimento até encontrar esse desenho da pena. Aqui eu tenho alguma orientação, uma direção da espátula que eu posso fazer e deixar que apareça a tinta do fundo de um jeito que apareçam as duas cores. A que eu estou colocando agora e a que eu já tinha no fundo. Esse movimento diagonal vai me dar a sensação do desenho das penas. Essa é uma camada clara, depois eu vou observar se eu preciso de camadas mais escuras. Aqui também tem algumas, que é da ultra pena e é feito da mesma forma. Aqui também, se você tiver tinta dos dois lados da espátula, fica fácil de fazer, tanto para lá quanto para cá. Então eu estou ainda organizando essa fase da pintura, preparando para receber justamente os detalhes mais claros e mais escuros se houver. Agora com aquela cor escura que eu tinha,
Vamos revê-la. É o magenta com amarelo para ficar castanho. Eu já tinha um pouco de azul aqui que estava na paleta. Agora com esse castanho, eu vou fazer os traços pretos que eu vejo aqui nessa pena, veja. Para isso você pega a tinta com o lado da paleta, da espátula. Com o lado da espátula e traça, coloca a ponta da espátula na tela e desce a espátula para encostar na tela e fazer o traço. E você vai desenhar diversos em várias direções, seguindo as orientações do modelo. Lembra sempre de colocar a ponta da espátula na tela e depois então você desce a espátula e consegue traçar então com facilidade, inclinando a espátula para aproveitar a tinta que está bem na beiradinha. Dessa forma você consegue fazer curvas se for preciso, veja. Se você tiver com dificuldade de colocar a tinta aqui, é porque ela está na mesma consistência da tinta que já está na tela. Para resolver isso, você coloca um pouco de óleo. Pode ser o óleo de cártamo ou de linhaça. Um pouquinho na ponta da paleta e você mistura na tinta. Ela vai ficar bem macia, com uma textura mais mole do que a da tinta anterior. E daí com essa consistência você consegue aplicar na tela com mais facilidade. Veja, eu vou pegar aqui na paleta um pouquinho, trazer aqui e tentar fazer um movimento. Agora ele pegou porque a tinta está mais molinha. Então esse é o segredo para que a tinta pegue em cima de outra tinta com facilidade. Você trabalhar a primeira camada com a tinta pura e uma segunda camada com a tinta um tanto diluída. Se precisar uma terceira camada, você vai ter que diluir um pouco mais ainda do que a segunda. Por isso que a primeira tem que ser pura. Aí dilui menos na segunda e depois dilui um pouquinho mais na terceira. Então aqui é fundamental que você olhe o modelo e procure não fazer de cabeça, sem orientação, porque assim, mesmo que você não consiga exatamente o desenho que você está vendo, você chega mais próximo da verdade que você está buscando. Você pode interpretar o movimento, não tem problema nenhum, mas procura sempre olhar, interpretar o modelo, olhando o original onde você está se baseando, porque ali estão todas as informações. Agora aqui eu vou organizar a luz e sombra também, eu vou organizar esses desenhos aqui. Essa é a parte mais importante, porque é a parte que mais chama atenção nas penas. Esses desenhos da pena do pavão parecem olhos. Então eu venho aqui com um azul escuro, coloco um pouquinho apenas do branco para tirar a transparência do azul. Se eu precisasse de uma cor azul muito intensa, era só acrescentar o azul aqui direto. Mas eu acho que aqui o azul com um pouquinho de branco vai me servir melhor. Eu procuro com a espátula dar o formato que eu preciso. Então eu estudo antes o desenho para depois produzir o formato. A espátula tem que estar sempre muito leve. Se você forçar demais para segurar, você perde os movimentos. Então tem que estar tudo muito leve, relaxado. Eu vou aproveitar o azul que eu venho trabalhando e colocar aqui, olha. Aqui também, um pouco de azul. E para esse azul que está na sombra, ele é um pouco mais escuro. Então eu acrescentei um pouquinho de magenta. O trabalho com a espátula é tranquilo. Você vai limpar a espátula no pano e ela estando limpa, você pode tirar qualquer excesso que você já tenha colocado.
Ainda compondo o desenho, vou pegar o alaranjado. Aqui então misturei de novo o amarelo, limão e o magenta aqui na queridona, para produzir esse vermelho intenso aqui. Ele vai aparecer melhor quando eu contorná-lo com azul. Veja, um azulzinho mais claro, com a ponta da espátula. Eu diluo também um pouquinho para ele pegar melhor. E termino o desenho. Lembra que os recursos que eu tenho com a espátula são diferentes do pincel, então tem que usar a criatividade mesmo, para ir desenhando todos os detalhes. Eu acho importante todos os detalhes que eu acho importante. Não tem problema nenhum se você achar que tem alguma coisa que você desenhou diferente, que precisaria ser revisto, alterado. É só rever, não tem problema nenhum. Claro que fica mais interessante um trabalho de espátula onde você não tenha muitos acertos, muitos consertos, que você fique trabalhando muito em cima do mesmo local. E acredita mesmo, se não ficou no formato exato que você viu no modelo, não tem problema. Eu vou fazer aqui o mesmo trabalho. O desenho é diferente. Então eu interpreto o modelo que eu estou olhando para produzir o meu próprio. Presta atenção no modelo para ver a respeito de luz e sombra e cor, se ela é mais azulada ou não. Esse tipo de informação é importantíssimo. Então, por isso que eu sempre digo, mantenha o foco no modelo. Aqui é uma área escura, então eu vou diminuir a intensidade desse amarelo, porque lá no modelo ele quase não aparece. Agora mais alguns detalhes e eu já passo para a finalização das penas. A gente tem um detalhe escuro aqui fazendo essa curva. Um detalhe mais claro. E aqui também. Veja, o traço escuro e agora com o amarelo puro e o branco. Talvez um pouquinho do magenta para esquentar esse amarelo. Ele estava muito amarelo-limão. Acho que agora ele funciona melhor. Também vou pôr um pouquinho de óleo. E agora essa parte de luz é a parte onde as pessoas vão olhar primeiro. Então é importante que você tenha os traços mais precisos. Onde você coloca a tinta e não fica mexendo, trabalhando muito. Estuda o movimento antes de colocar. E vem parte por parte, pedacinho por pedacinho, acrescentando novos detalhes. Faça uma leitura do modelo. Se você não tiver segurança de colocar, lembra, coloca a ponta da espátula e depois desce a espátula para puxar o traço. Mas treina fora da tela se for possível. Veja que as situações são diferentes, então num momento você usa a ponta da espátula, no outro você usa a lateral, no outro você usa a espátula inteira. Você vai acrescentando as tintas no local que você observou que elas estão quando olhando o modelo. Não esquece que você está interpretando o modelo. Não tem uma necessidade de você ficar parado tentando fazer com perfeição o desenho do modelo. Por conta que você está com uma ferramenta diferente. Não está usando pincel como o Angry usou.
Essa forma de interpretar o modelo, interpretar a pintura de outro artista, faz com que você coloque as suas particularidades, os seus pontos de vista no trabalho. E isso deixa ele mais especial. Veja que é um trabalho de paciência, onde você vai pegando pedaços da tinta, pouca tinta, e colocando nas áreas mais iluminadas. Você vai fazendo uma leitura e uma escrita. Então é fundamental que você não faça assim, sem olhar o modelo, que você faça de cabeça. Lembra que você não tem esse tipo de imagem guardada na memória. Nós vamos trabalhar da mesma forma todas as penas, mas a gente tem que observar qual é a particularidade de cada local. Esse claro aqui não é tão claro nesse local. Então eu já vou trabalhar os traços daqui um pouco mais escuros do que o anterior, usando um pouquinho mais de vermelho no amarelo e menos branco. Ele vai continuar vibrante, mas não tão claro. Um pouquinho de óleo sempre, assim fica mais fácil de sobrepor a tinta na camada anterior. Veja que o trabalho é o mesmo, mas o desenho é completamente diferente. Por isso que você tem que buscar as orientações. Se você fizesse usando só a memória, ou assim, eu acho que aqui fica bom, você perde um pouco na riqueza, justamente porque acaba fazendo todas iguais. Então você vai utilizando os recursos que a espátula oferece. Apesar de você estar trabalhando com os recursos reduzidos, diferente de um pincel, aqui você tem a textura da tinta, o efeito plástico que a textura da tinta permite. Então você explora esse efeito plástico. Você vai ter trabalhos bem elaborados e bem interessantes dessa forma. Principalmente porque você vai ter que usar da criatividade para colocar os efeitos que você precisa. O efeito plástico que a tinta oferece para a gente é muito interessante. É quando você se utiliza do volume físico que a tinta oferece, o quanto você pode manipular esse volume. Para colocar, por exemplo, mais luz, você coloca mais volume de tinta e menos volume na sombra. Então essa ideia do efeito plástico que eu venho falando, então é essa a ideia do efeito plástico que eu venho falando. Veja, faça curvas em algumas, as penas não podem ser todas retas, os detalhes retos não vai ficar muito espetado e endurecido. Bom, para essa parte de couro aqui em cima, ela é toda cravejada com metais. Então eu vou fazer rapidamente uma mistura terciária. Eu vou colocar aqui o branco e vai me produzir um cinza. Vou ver se a tonalidade que eu preciso é essa que eu produzi. Sim, é essa que eu precisava. Como o meu foco aqui nesse trabalho são as penas, aqui eu acelero o vídeo só para que a gente preencha o desenho sem deixar o espaço vazio. Veja, sempre a mesma cor, mesmo movimento, colocando as bolinhas que vão formar o metal. Então aí eu vou preenchendo, olhando no modelo rapidamente, preenchendo toda essa parte cravejada
de metal, essas taxinhas de metal que fazem o desenho da parte que segura as penas no leque. Eu vejo algumas cores verdes aqui, então eu vou voltar para as penas do leque para colocar esse verde. Vou produzir ele com amarelo e azul. E vou colocar, veja, é só uma forma de colorir, já que tem lá no modelo uma parte verde. Aqui também e aqui também. Para trazer um colorido para o trabalho que existe no modelo. Você pode trazer de uma forma interpretativa, não precisa copiar os desenhinhos exatamente. Só colocando ele no lugar certo, tonalidade certa, você consegue um efeito muito interessante. Bom, agora voltando lá para a parte de cima, eu vou produzir os brilhos do metais. Essa parte do couro aqui. Então, os brilhos são pontinhas brancos menores do que as pontinhas cinzas anteriores. É um pinguinho de tinta menor do que o que a gente já tinha colocado. E aí você cobre todo o trabalho. Então aqui estou finalizando o trabalho com a espátula e uma interpretação do modelo do quadro do Ingres. Então esse foi o trabalho que nós fizemos usando como modelo uma pintura do Ingres. Foi um trabalho interpretativo, onde nós usamos espátulas para produzir a pintura ao invés de pincéis como fez o autor. Se você gostou, curte e compartilha. E também não esquece de se inscrever no canal e anotar o sininho para você receber os próximos vídeos. Também, se você tiver alguma sugestão de modelos e de motivos que você queira que eu faça, só deixar nos comentários. Um abraço e muito obrigado.